De volta aqui no verso 5. O Salvador disse: reconhece que é visível para ti o que te é oculto, e te será desvelado. Depois que nada há de oculto que não haja de ser manifestado. Não se trata bem, irmãos, do que nós estamos falando aqui, que foi nos ocultado muitas coisas, mas segundo o que o nosso Salvador falou para Tomé ali naquele dia, que não ficaria de maneira nenhuma, nada que tivesse oculto, ficaria ocultado. Para todo mundo, irmão? Não, para todo mundo não. Só para aqueles a quem receberem o Espírito do nosso Pai. Então, se é que o Espírito do nosso Pai habita em vós, vós conhecereis a verdade vos libertará e vós viverá para a eternidade. Né? Então, reconhece o que é visível para ti. E o que te oculto, o que te é oculto será desvelado. Veja, irmãos, que as coisas do Pai, elas são veladas, ocultas, tem um véu. E que só quando se levanta esse véu é que nós possamos compreender. Então eu gostaria muito de levantar esse véu. O Espírito levanta para você. Só basta que você permita que ele domine no seu coração. Porém, se deixar o ego com o seu entendimento dominar, nunca você verá o nosso Salvador desvelado dentro de suas palavras. E se você não ouvir estas palavras desveladas, muito menos você verá a face dele. Porém, aqueles que ouvirem, será desvelado para eles, e então veremos ele face a face, como foi nos prometido. Vamos para o verso 6, irmãos. O Salvador disse: reconhece que... Não, que é o 5, né? Vamos para o 6. Seus discípulos perguntaram-lhe e disseram: queres que jejuemos? Como devemos rezar? Devemos dar esmola? E que dieta devemos seguir? O Salvador disse: não mintais, não façais aquilo que odiais, pois todas as coisas são manifestadas diante da verdade. Nada há de oculto que não venha ser desvelado. E nada há de coberto que permaneça sem ser descoberto. Veja, irmãos, que os discípulos o perguntaram a respeito de como devemos rezar, né? Dar esmola. Logo mais à frente virá a resposta disso que nós desejamos conhecer. Então ele diz que nós não deveríamos de fazer nada de errado, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ele tem nos revelado as verdades dele. Porém, as nossas mentiras serão desveladas também. Todas
as que fizemos. Seja uma, seja outra, todas serão desveladas. De modo que devemos de compreender que a pessoa às vezes pensa, eu estou aqui no oculto, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ninguém sabe. Engano, engano, porque na verdade ele conhece todas as coisas. O olho dele, o espírito dele está conosco, nos vendo a todo tempo. Vamos então agora para o verso 7, né? Então ele disse aqui ainda no 6, que não mintais, não façais o que odiais, pois todas as coisas são manifestas, né? Então não tem nada oculto. 7. Salvador diz, bendito o leão que for comido pelo homem, pois que o leão tornar-se homem, mas maldito o homem que for comido pelo leão, pois que o leão tornar-se-á homem. Veja, irmão, o quanto é profundo esse ensinamento, né? Que o homem que come um leão, o leão deve ficar feliz, porque aquele leão se tornou homem. Mas ao contrário, já não é boa notícia se o leão comeu o homem, porque aí o homem se tornou um leão. Como é que é isso, irmão? Como é que nós vamos entender isso? Irmão, nós fomos criados para dominar sobre tudo. Logo, nós somos mais do que os animais, porque nós fomos colocados acima dos animais, para dominar sobre eles e para que eles nos sirvam. Mas, então se o homem mata um leão e come ele, aquele leão deve ficar feliz, porque ele entrou dentro do homem e então ele se tornou um homem, porque tudo que nós comemos faz parte do nosso corpo. Mas se o homem for comido por um leão, aí já não tem vantagem nenhuma, porque o homem passou a ser um leão, certo? Então as coisas, as palavras, as comparações, as parábolas que nosso Salvador fazia, realmente não é de fácil compreensão, mas com o seu espírito, ele nos instrui a respeito de tudo, porque é um bom professor, né? E pode nos instruir. Aqui, irmão, a gente dá uma passada na leitura, mas se for falar muitas coisas, que tamanho que não vai ficar esse vídeo, né? E quantas partes vai ser, não sei, porque é grande, né? Mas vamos dar seguimento aqui no verso 8. Ele disse, o homem é como um pescador sábio, que joga a sua rede ao mar e puxa, cheia de pequenos peixes. No meio deles acha um peixe tão grande e bom que o pescador sábio devolve ao mar todos os pequenos peixes e escolhe o peixe grande,
sem remorso. Quem tem ouvidos, que ouça. Então, de fato, irmão, o bom pescador, aquele que é sábio, se ele lança a rede dele sobre as águas e tira dali muitos peixes, porém todos pequenos, mas no meio vem um que esse já dá um alimento por dia, ele vai pegar aqueles pequenos peixes, matar todos eles e alimentar com eles, sendo que vai gastar quantos peixes daquele miúdo para dar um daquele grande. Então ele devolve as águas, aqueles pequenos, e usa o grande para seu alimento, porque ele vai te satisfazer. Porém, aqueles pequenos vai ser demais e futuramente você não terá aqui peixes. É necessário que cresça. E assim é na pesca em que o nosso Salvador chamou os seus discípulos. Se você é um peixe pequeno, então você deve voltar para as águas e tentar se alimentar aí do que tem por aí. E quando você se tornar um peixe grande, então você servirá. Mas enquanto isso não, né? Então nós devemos como bons pescadores, ter a sabedoria. E é o que eu tenho procurado. Eu estou lançando aqui uma rede através desses vídeos. E se houver aí, quando puxo essa rede, um peixe grande, que ele fique. Agora, se são peixes pequenos, voltem para as águas, vão se alimentar, crescer espiritualmente, para que possam compreender. Na sua Bíblia fala dos que se alimentam de leite. O apóstolo Paulo, deixou muito bem claro que nós não devia de ficar alimentando só de leite. Nós tinha que crescer, e crescendo, o leite não serve mais. Porém, homens velhos, anciãos, estão aí se alimentando de leite. Não podem comer uma comida sólida. Quando começam a comer, engasgam, né? Tem o tal do mal do engasgo. Só desce líquido aqui, aqui não passa. Ou um pedaço de carne, uma farofinha, paçoquinha de carne, né? Então, é isso, meus irmãos. Porém, a substância do leite é muito fraca e você não vai poder crescer, porque sempre que a criança vai crescendo, você vai mudando de uma coisa para outra a sua alimentação, para que aquela criança possa, então, se fortalecer e crescer. E o nosso Pai quer que nós cresçamos espiritualmente, porém, na carne, temos que ser como uma criança. E se possível for, aquela criancinha de 7 dias, né? Porque quando se faz 7 anos, aí já começa o espírito falsificado a dominar aquela pessoa e aquela pessoa vai se tornando cada dia pior. Porém, aqueles que compreendem estas palavras vão retornar e vão ser como uma criança de 7 dias. Vamos então agora, irmãos, para o verso 9. O Salvador disse: vede, o semeador saiu e encheu as suas mãos
e semeou algumas sementes. E semeou algumas sementes, caíram no caminho. Os pássaros vieram e recolheram. Outras caíram na pedra e não puderam enraizar-se na terra. E não germinaram. E outras caíram em solo fértil e germinaram e deram bons frutos. Nasceram na proporção de 60 por unidade e 120 por unidade. Veja, irmãos, que se essas palavras cair no seu coração, e seu coração não for aquele coração de pedra, que não vai de maneira nenhuma permitir que estas palavras nasçam aí no seu coração, porque eu já estou 60, 70 anos nesse entendimento e eu não vou mudar, porque esse menino está falando isso hoje, com essa história nova. Como já foi falado, não é nova, é mais antiga do que a que você tem na sua Bíblia. Porém, como já foi falado, nos foi ocultada, mas está sendo revelada. Porque, irmãos, é interessante, eu tenho reparado na minha vida, eu tenho visto muito isso acontecer, e eu tenho vivido isso na minha pele, que eu vejo que as pessoas que recebem as coisas facilmente não dão valor, não dão valor. Seja as coisas dessa terra que os olhos estão vendo, tipo uma herança, e seja as coisas espirituais. Se a pessoa recebe facilmente isso, ele não dá valor, né? Porque é muito fácil. Mas, ao contrário, as coisas do nosso Pai não serão fáceis. Ainda que as coisas materiais também não é. Porém, um homem recebe uma herança do pai dele, e eu conheci muitos que usaram daquele dinheiro e foram gastar com as meretrizes da vida, com as bebidas. Por quê? Porque ele não trabalhou naquilo. Seu pai valorizou e guardou, porque lutou para conseguir. Porém, esse segundo não, recebeu por herança. Então, veio fácil, vai fácil. E é importante, irmãos. Eu já disse que eu posso provar muitas coisas, porém eu não vou provar nada para ninguém. Por quê? Porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Você é quem tem que provar para você mesmo que as palavras que estão sendo ditas aqui são verdadeiras. E como é que eu vou fazer isso, irmão? Lutando, andando atrás de conhecer a verdade. Não será fácil. Porque aonde eu fui, irmãos, levar estas palavras e falar com as pessoas, não receberam e não recebem. Por quê? Por que, irmão, é que não recebe? Porque o nosso Salvador diz que não é assim. A pessoa tem que desejar, querer e buscar. Batei e abrir-se-lhe, não é? É isso que está escrito. Então é isso. Porém, é necessário que eu faça esses vídeos, né? Você pode perguntar, então não adianta você estar fazendo esses vídeos? Sim, adianta sim, porque diz se como vão crer se não houver quem pregue, né? Ainda que todos não vão receber, mas eu creio que aqui e ali haverá um grande peixe, e este servirá de alimento
para minha alma, porque na palavra fala a respeito daqueles que conseguir salvar uma alma aqui, além da glória que ele tiver que receber, ele vai receber muitas mais. Então, isso realmente é muito importante para nós. Mas digamos que eu não consiga pegar nenhum desses peixes, mas fazendo o que ele me enviou a fazer, eu consiga salvar a minha alma através do Espírito do nosso Pai. Já está muito bom, muito bom. Mas a salvação é pessoal. Por isso você deve buscar assim como eu busquei. Estou aqui fazendo uma leitura e sempre que o Pai me dá, então eu faço um comentário a respeito do que foi lido. Porém, se você não tiver este conhecimento por si só, conhecer ele, é o que ele diz. Muitos de vós naquele dia vão chegar diante da minha presença e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos muitas curas e milagres, sustentamos pobre, pintamos e bordamos no teu nome. Eu vos direi abertamente: eu nunca vos conheci. E se ele não te conheceu, quer dizer que você também não conheceu ele. Você conheceu um outro, um morto, que está aí sendo pregado no mundo inteiro há mais de 2000 anos. Mas então, irmãos, é importante nós compreender que aquele que tem esse campo, esse solo fértil que é o nosso coração, germinarão e darão bons frutos para é, é, bons frutos nascerão na proporção de 60 por uma unidade. Você vê, uma unidade produzir 60 e outra unidade produzir 120. Não é bom? Irmão, você planta aí uma boa terra, um grão de milho, nasce um pé de milho e logo vem ali 2 ou talvez 3 espigas. Não sei muito bem a respeito assim de plantação, mas mais ou menos. Às vezes uma fica mirrada, mas 2 fica boa. Quantos grãos que rendeu? Então é maravilhoso, não é, irmãos? Porque aí temos alimento. Mas se eu pego aquela semente, só cozinho ela e come, ela não vai matar minha fome e também não vai ter mais semente. Então eu devo plantá-la, né? Colher aquelas espigas, separa ali alguns grãos a mais, e aí eu posso me alimentar daquele restante e guardar para a próxima plantação, para que aí eu possa colher um carro bem cheio no futuro de não sei quantos balaios, 60 balaios cheios de milho. Aí tem um paiol e guarda ali, tem alimentos para muito tempo, né? Então as coisas materiais são sombra das espirituais. E se nós ver as coisas materiais, logo nós meditarmos nela, vamos compreender também as espirituais, comparando uma coisa com outra, assim como nosso Salvador nos ensinou nas suas parábolas, né, nas suas comparações. O vento aqui muda essa folha aqui, irmãozinho. Eu me perco aqui.
perdi aqui, irmãos, mas agora vamos dar seguimento aqui no 10 que nós paramos. O Salvador disse: Vim para atear fogo ao mundo, vede eis que estarei vigiando até que arda. Então ele instruiu os discípulos: Olha, não penseis que vim trazer paz até, eu vim trazer espada, vim pôr em dissensão o homem e os da sua casa, conforme está escrito na sua Bíblia. Então, irmão, você vê que ele descendo ali em meio aos judeus, trazendo esse ensinamento. Quanta coisa, meu irmão, quanta coisa foi gerada, quanto fogo para que se queimasse. Queimar o que, irmão? É a nossa carne? Não. Os nossos pecados. Esses 7 pecados capitais que o homem carrega dentro de si, arrogância, ganância, né? E glutonaria. Não vou citar todos aqui, pois todos conhecem. Então, todos esses pecados precisam de ser consumidos. Por qual fogo? O fogo do Espírito. Porque João Batista disse: Eu batizo com água, mas vai virar um depois de mim, esse batizará com o Espírito. Um fogo, com fogo que queima todo o mal. Então, tendo o homem o Espírito dentro de si, ele permite que seja queimado todos esses maus espíritos que estão dentro de nós. E o Salvador disse isso: Eu vim atear fogo ao mundo e vede, eis que estarei vigiando até que arda. Então ali, irmãos, naquele dia se tornou realmente uma guerra, tanto que nós já lemos em outros evangelhos que a terra entraria em guerra como entrou. Quantas guerras santas, quantas guerras dessa e daquela, por causa desse espírito que foi colocado. E claro, não morreu só o pecado de muitos, como daqueles que aceitaram este evangelho, que é a boa notícia, mas morreram muitas carnes naquelas batalhas. Por quê? Porque levaram ao pé da letra, ao entendimento da carne, não entenderam pelo Espírito, e quando se entende pela carne e não pelo Espírito, logo as coisas mudam de figura. É por isso que só pelo Espírito podemos compreender as palavras do nosso Salvador, para que não sejamos destruídos pela carne e pelo entendimento carnal. Então vamos para o 11. O Salvador disse: O céu passará e também passará aqueles que estiverem acima dele. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Nos tempos em que comeis o que era morto, vós te tornáveis vivos. Quando vierdes à luz, que havereis de fazer? No dia em que eres um, vós tornastes dois. Mas quando vós tornastes dois, que fizeste?
Então veja, irmãos, é muito assim profundo esses ensinamentos, porque para que o homem possa compreender que só pelo Espírito do nosso Salvador, o Espírito de verdade, que nos guiaria em tudo, é que nós possamos compreender, entender e a nossa alma viver. Porque materialmente, se nós levarmos essas palavras para o material, então não vamos compreender nada. E vamos pecar diante do nosso Pai, é o que acontece desde o princípio, quando as coisas reveladas eram para ser entendidas espirituais e entenderam materialmente. Desde o princípio, a intenção era que o homem crucificasse a carne dele com as suas paixões. Mas, no entendimento carnal, nós pega o cordeiro e vamos sacrificar o cordeiro e vamos sacrificar o boi, a pombinha, a rolinha, no lugar dos pecados. Porém, o pecado abundou no mundo, de modo que não serviu mais. E veio a boa notícia trazida pelo nosso Salvador, né? Que nos ensinou que, de fato, se nós entendermos pelo Espírito as suas palavras, viveremos e não mais morreremos. Então, irmãos, os mortos, ele diz, o céu passará e também passará aqueles que estiver acima deles. Então, esses céus, irmãos, que nós conhecemos, tudo isso vai se passar, porque foi criado aqui somente para que nós procurássemos o nosso Salvador e tivéssemos conhecimento dele e nos santificasse. Por quê? Porque a carne não herda o reino do Pai, e nem nenhuma das coisas que se fazem aqui debaixo desse céu, que são obras da carne. Então ele nos chamou para que aprendamos a viver em espírito e possamos aí viver. Então, de maneira nenhuma, tudo vai se passar aqui. Dele, os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Quer dizer, que o homem que acha que está vivo na sua carne está morto. Mas aquele que mata a sua carne e vive no espírito está vivo. Esse sim está vivo. Ele é um vivo entre mortos, né? No tempo em que comieis, em que o que era morto, vós o tornáveis vivos. Quando vos vierdes à luz, o que haveis de fazer? No dia em que eres um, vós vos tornaste dois. Quando vós vos tornastes dois, o que fizeste? Irmãos, para nós compreender, aqui temos que voltar lá no Velho Testamento, onde quando Noé estava no jardim e colocou-se nele um profundo sono, o Deus Pai da matéria, o Jeová e Yahvé, e tirou de Noé a sua parte feminina, sendo que de Adão, tirou de Adão a parte feminina que estava dentro dele. Então, por isso disse aqui, eles eram um só. E arrancou para fora. Não é bem do jeito que ensina
a Bíblia, porque o entendimento ali é velado. Então, se você for compreender isso, o homem ele é dotado do polo masculino e do polo feminino. E o que o Deus deste século fez? Ele tirou o polo feminino de dentro de Adão e tampou com carne. Era um e se tornou dois. Porém, o que o nosso Salvador veio trazer é que nós agora somos dois e temos que nos tornar um. Ah, irmão, mas como que é isso? É simples, irmão. Uma vez que a sua alma se une ao espírito, então se torna um de novo, como era no princípio no jardim. E aí sim estareis vivos e vivereis para sempre na eternidade. Irmãos, agora que já deu 36, vou parar esse vídeo e nós damos seguimento em um próximo.